Hoje vamos resgatar um clássico francês que anda tão sumido que talvez você nem conheça. É o rocambole soufflé de chocolate. Pensa numa massa que desmancha na boca de tão macia. Mas antes de começar a preparar, não pode esquecer de pré-aquecer o forno a 180 graus. Aí, já aproveita e confere se você tem papel manteiga na despensa. A gente vai untar e polvilhar uma assadeira como essa aqui, de 35 por 25 centímetros, antiaderente. E mesmo assim, a gente vai colocar um pedaço de papel manteiga. Como essa massa é bem levinha e não leva farinha, a gente vai polvilhar com cacau em pó. Então, vai um pouquinho da manteiga, melhor ainda se tiver nesse ponto pomada. E aí você pode espalhar nos fundos e também nas laterais da assadeira. Quando a gente vai preparar um bolo mais especial, assim, que tem perigo de rachar na hora de virar, é sempre bom colocar um pedacinho de papel manteiga, porque ele ajuda a conter a massa. Então pode colocar. Para dar uma grudadinha, pode passar a mão assim. Pronto. Aí eu vou aproveitar esse mesmo restinho de manteiga aqui. Como a gente não quer formar uma crosta de cacau em pó, essa segunda camada tem que ser um pouco mais fininha, assim. Passa nos cantinhos também, para não ter perigo de a massa grudar. Se você não tiver um polvilhador, coloca na peneirinha e vai batendo para formar essa camadinha, assim, de cacau em pó. Não é chocolate em pó, é cacau em pó. Isso quer dizer que não tem açúcar nem leite aqui nessa mistura. Então eu tô colocando um pouco aqui, deixa eu dar uma chacoalhada assim. Claro que você pode bater o excesso, mas assim a gente coloca um pouco mais na medida e fica com esse aspecto trufado. Olha, agora eu vou deixar cair um pouco aqui na bancada. Em casa você pode fazer na pia. Aqui eu vou fazer na bancada para você ver, porque a gente precisa colocar também nas laterais. Tá dando para ver aí? Tá, né? Pronto, assadeira preparada, forno pré-aquecendo. Já dá pra gente começar a massa. Olha, aqui tem 180 gramas de chocolate amargo, que eu vou picar para ficar mais fácil de derreter, para ficar mais rapidinho também. Se você tiver um pouco de chocolate por aí e não tiver uma balança, depois de picar, precisa render 1,25 xícaras de chocolate. Aqui é só cortar pedaços. Quanto melhor a qualidade do chocolate que você estiver usando, obviamente, melhor vai ficar a receita. Já transfere aqui para a tigela. E eu vou aquecer 3/4 de xícara de creme de leite fresco. Já deixei aqui os 3/4 de xícara na medida. Vou dar uma aquecidinha. No total, para essa receita, a gente vai precisar de 1,5 xícaras de creme de leite fresco. Metade a gente vai colocar na massa e a outra metade a gente bate, vira um creme de chantilly e vai ser o recheio desse rocambole soufflé de chocolate. Tá vendo essas bolhas aqui que começam a se formar? Pode desligar. A gente não vai ferver o creme de leite, vai só aquecer e pode verter sobre o chocolate picado.
Agora segura! Não pode mexer. Deixa uns minutinhos aqui que o calor do creme de leite vai derreter o chocolate e a gente não vai precisar ficar mexendo muito e incorporar ar, que aqui a gente não precisa de ar. Muito combinando, né? Olha só, delicadamente, pode misturar até agregar bem, vai misturando. Olha, para preparar essa receita não tem nenhuma técnica assim muito mirabolante, mas você tá vendo que ela tem uns segredinhos, né? Aí a gente consegue garantir uma massa bem leve, que é a graça dessa preparação. Olha que linda que fica a base dessa massa. Mas para virar o rocambole, a gente ainda precisa juntar as claras em neve. Elas é que vão dar uma consistência mais leve para a massa. Você vai ver que o segredo é garantir claras com bastante ar, mas no ponto certo, ainda elásticas. Agora, para a gente transformar essa base de massa em rocambole, a gente precisa bater as claras em neve. Para essa receita, a gente vai usar 7 ovos e o segredo é acertar o ponto das claras. As pessoas acham que tem que bater assim até não poder mais a clara para ela ficar no ponto, e não é verdade. Quando você injeta muito ar nas claras, ela acaba perdendo a elasticidade. A gente precisa deixar as claras em neve, triplicar o volume, mas ela precisa estar elástica para poder crescer. As cascas ficam aqui e as claras vão para a tigela da batedeira. Olha, pode usar a mão assim de peneirinha para separar a clara da gema, se você não estiver muito seguro ainda. Deixa escorrer um pouquinho, pode deixar até escorrer mais. Abre e vai passando a gema de um lado para o outro, deixando cair a clara. Se a gema quebrar, aí mesmo que tenha um pouquinho de clara, você passa já para a tigela das gemas, porque nas claras não pode ter nada de gema para que ela bata em neve perfeitamente. Sete claras. Vamos lá bater as claras em neve? Primeiro ponto, para a gente não errar aqui o ponto das claras em neve, é começar batendo bem devagarinho. Começa na velocidade baixa até espumar bem. Quando tiver com uma espuma bem bonita, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Aliás, deixa eu pegar já aqui. E a gente vai colocar aos poucos, porque o açúcar vai pesar. Se você colocar de uma vez, ele vai tirar um pouco do ar que a gente está colocando nas claras. Então, vou começar aqui na velocidade baixa e você vai vendo, vai acompanhando comigo. Já espumou. Nesse ponto aqui, vão as 2 colheres de sopa de açúcar. Lembrando que a medida é nivelada. E aí vai colocando aos poucos aqui, ó. Aqui a gente pode perceber que já começam a se formar uns riscos. O que a gente quer ver é essas bolinhas indo para as laterais e ficarem só na borda. Daí a gente vai começar a ver o ponto. Como a gente já colocou o açúcar e elas estão bem aeradas, a gente pode aumentar aqui a velocidade. Nesse ponto, a gente pode verificar se já está com pico firme, ou seja, a gente tira o batedor aqui, dá uma mergulhada, levanta. Se o pico estiver firminho, é porque está no ponto. Aqui, a técnica é a seguinte: a gente junta 1/3 das claras em neve ao chocolate. E aí você pode escolher. Se você quiser, você pode usar até um batedor de arame e misturar bem. Ou
com a própria espátula, você mistura vigorosamente. A gente quer incorporar um pouco de ar a essa massa mais, digamos assim, densa de chocolate. E olha como as claras em neve estão no ponto perfeito. Elas se misturam ao chocolate e não ficam aqueles pontinhos. Parece até que a massa tá talhada. Bom, com isso a gente já deu uma amaciada aqui no chocolate. Já tá uma mousse aqui. Então a gente pode juntar o restante de um jeito um pouco diferente, porque agora a gente quer conservar o máximo de ar possível. Então a gente não quer mexer com tanto vigor. Esse método, aliás, é igual o do soufflé, seja ele de cenoura, de espinafre, de chocolate. A gente coloca 1/3 das claras, mistura bem. E o restante a gente vai misturar de baixo para cima, para misturar o chocolate com as claras, mas sem perder o ar. Justamente porque nessa receita aqui não vai fermento, o que vai fazer a massa crescer e ficar levinha, fofinha, macia, é o ar. E também não vai farinha, que poderia ajudar a dar uma estrutura aqui para essa receita. Então a gente não pode abrir mão desse ar aqui, a gente não pode perder o ar. Aí, com a espátula, você pode aplainar aqui a massa. E sempre com movimentos delicados. Você tá vendo que eu passei aqui a espátula e as bolhas de ar começaram a estourar, né? Então a gente tem que ir delicadamente, porque a gente não quer perder o ar dessa massa aqui. Como todo soufflé, esse rocambole soufflé de chocolate também vai dar uma boa inflada, mas como não tem nem farinha nem fermento, ele vai murchar muito rapidinho e é assim mesmo. Vamos lá colocar no forno? Deu tempo. Você vai ver que ele sai bem estufado assim do forno, mas rapidinho vai murchar. Esse bolo aqui não dá pra gente fazer o teste do palito, porque se você furar a massa, ele vai colapsar. Então o que você pode fazer é ver se as bordas estão soltinhas aqui, e elas estão. Você encosta assim e sente que ele tá levinho, mas tá assado. Ele deu uma super murchada e estabilizou. Ele vai ficar desse tamanho. Como a gente vai fazer um rocambole, a gente quer enrolar a massa, ela não pode ressecar. Para ela ficar mais úmida, a gente pode cobrir com um pano de prato que vai reter aqui o vapor. Outro ponto importante de você saber é que a gente não consegue enrolar agora porque a massa tá quente e aí o recheio vai derreter. Mas a gente também não pode deixar de um dia para o outro porque a massa vai ficar muito seca e a gente não vai conseguir enrolar. Então a gente agora tem 30 minutinhos, é tempo de sobra para preparar o chantilly. Eu já deixei aqui 3/4 de xícara de chá de creme de leite fresco e ele precisa estar bem gelado. Eu acabei de tirar da geladeira. Se você quiser saber em miligramas, são 180. Também deixei aqui pertinho o açúcar. Essa é a diferença do creme batido para o chantilly. O chantilly leva açúcar. E, olha só, quem sabe o que tem aqui? A gente vai colocar um pouquinho de conhaque para deixar essa receita ainda mais elegante. Para essa quantidade aqui, a gente vai colocar 1,5 colher de sopa de açúcar. Pode começar batendo na velocidade baixa, para ele não espirrar. Aí você vai ver que começam a se formar essas bolhas e aos poucos o creme de leite vai incorporando esse ar e vai virando um creme mais encorpado. Você tá vendo que ele tá começando a ficar marcado, riscadinho. É nesse momento que a gente vai juntar 1,5 colher de sopa de açúcar.
Então, uma colher pode colocar aos poucos aqui para não sair espirrando tudo. E a meia colher você vai fazer no olho, assim. Eu vou juntar essa meia colher de sopa de conhaque, que combina tão bem com chocolate. Aí é só ir pingando aqui aos poucos. E vamos olhar aqui? Tá bem riscadinho. Vou levantar, dar uma batidinha. Deixa eu pegar uma colher para ver a textura. Como um acompanhamento de receitas, está no ponto perfeito, mas a gente quer rechear o rocambole. Então eu vou bater um pouquinho mais. É rápido mesmo. E deu. Deixa eu te mostrar. Bem cremoso, um pouquinho mais firme do que um chantilly que a gente usa para servir com outras receitas, porque esse aqui vai ser o recheio do nosso rocambole. Então a gente pode enrolar o rocambole. Você já fez rocambole? Lembra como faz? Coloca açúcar no pano, vira a massa, coloca o recheio e enrola. Só que aqui, a gente, em vez de açúcar, vai polvilhar com cacau. Claro, depois tem que lavar bem o pano. Então aqui a gente pode mandar ver no cacau em pó. Ele vai deixar um aspecto bem rústico, bem bonito nessa massa, mas acima de tudo, não vai deixar a massa grudar no pano. Por isso que a gente tem que fazer essa camada aqui generosa. O outro ponto é que tudo que a gente puder fazer para deixar esse aspecto rústico, a gente quer, porque essa é uma massa bem quebradiça e deliciosa e levíssima, você vai ver. Vou segurar ligeiramente aqui a massa com os dedos, só para apoiar e virar. Aí, vou tirar esse papel manteiga. Por favor, não vai colocar o recheio em cima do papel manteiga, que na hora de comer vai ser um problema. O recheio aqui, o creme de chantilly com um pouquinho de conhaque, a gente pode colocar às colheradas. Tudo é muito leve nessa preparação. A massa, o recheio. Eu vou pegar aqui uma espátula de silicone, que vai servir como pão duro aqui pra gente raspar essa tigela e aproveitar todo o creme. Vou espalhar essa parte aqui e deixar uma borda bem grande, porque a gente vai enrolar daqui para lá e, portanto, a gente vai espremendo o recheio. Então aqui eu vou deixar quase sem recheio, vou trazendo para esse outro lado todo o recheio. Depois pode espalhar um pouco melhor e colocar nessas bordas aqui do lado. Aí sim a gente vai precisar de recheio. É bonito, né? Essa é uma daquelas receitas que cada vez que a gente prepara, o resultado visual é um pouco diferente. Às vezes racha em cima, às vezes do lado, porque essa é uma massa que vai rachar mesmo. Pode trazer o pano para cima e aí dobra para fazer essa primeira enroladinha aqui. Já rachou aqui e não tem problema nenhum, porque a gente vai continuar enrolando. Nesse ponto aqui, pode parar. Deixa eu só te mostrar como fica. Ele fica rachadinho, olha. Por exemplo, aqui, mas é assim mesmo. Ele fica com esse aspecto mais rústico. Se a gente for tentar transferir esse rocambole para o prato agora, ele vai rachar completamente e não vai dar muito certo. Então a gente quer dar uma resfriada nele para ele ficar um pouco mais firme. Então eu vou cobrir com o pano, transferir para esse prato de bolo inglês aqui. Aí você precisa achar um espacinho na sua geladeira para deixar o rocambole firmando por pelo menos 2 horas. Se você quiser preparar no dia anterior e servir no outro dia, fica melhor ainda. Claro
Claro que a gente não tem esse tempo todo, então eu já deixei um pronto aqui. Você viu que esse aqui rachou de um jeito diferente do que o que eu acabei de fazer. E eu vou deixar ele viradinho assim, porque eu quero te mostrar um jeito diferente de servir. A gente pode servir esse rocambole já fatiado numa apresentação assim, bem elegante. Com essa faquinha de peixe, eu já vou cortar uma fatia e transferir para o prato de bolo inglês. Olha que lindo que fica. Demais, né? Vou cortar mais uma fatia. Vou colocar formando uma escama aqui. E agora, eu acho que eu já vou servir uns pratinhos aqui com as frutas para você ver. Nesse aqui, eu vou colocar um pouco da saladinha de frutas embaixo, formando uma base. E combina super bem o sabor das frutas com esse rocambole, porque é uma massa, assim, levíssima. Aí a gente pode colocar ele bem aqui em cima.